inverno era fazer teatros de sombras. Provavelmente pessoas que tiveram uma experiência na infância com um pai que veio do interior devem ter assistido o pai brincar de sombras quando a luz da casa apagava, terminava a luz da vizinhança, e o pai então contava histórias fazendo sombras com a mão na luz de velas. O nosso recurso hoje é esse. No mundo que vive com toda a tecnologia, toda a imagem, todos os recursos de som, nós queremos voltar um pouco ao passado, nós queremos voltar um pouco aos primórdios das famílias que durante o advento recordavam a mensagem do Natal por meio de simples sombras. Por que fazer isso? Porque a tecnologia ensinou as crianças de hoje, e nós também, a cada vez mais usar menos a imaginação. As crianças hoje têm uma capacidade de imaginação muito limitada, porque tudo já é dado a elas em desenhos, em efeitos especiais, em filmes, cabendo pouco espaço à imaginação de verdade. Então queremos voltar um pouco à infância dos nossos avós, dos nossos pais antepassados, e exercitar a nossa imaginação, vendo sombras, imaginando a cena acontecendo. Nós vamos então ouvir o Conjunto da Paz cantando esses próximos 2 hinos. Alguns atores ainda estão se preparando, as crianças também, e nós vamos então agora louvar o nosso Deus cantando. Hoje a noite é bela, chuva eu e ela, vamos à capela
e alguns estudiosos da antropologia que o teatro de sombras é a primeira forma de teatro que surgiu na humanidade. Antes do teatro em palcos com atores de carne e osso, a humanidade se acostumou a fazer teatros de sombra. Inclusive um filósofo chamado Platão disse que a nossa vida é um grande teatro de sombras, porque nós vemos apenas sombras do que de fato é uma realidade muito maior. A Bíblia fala um pouco sobre isso, quando diz que as coisas do Antigo Testamento, os sacrifícios e as profecias, eram sombras daquilo que haveria de vir, de Jesus, o Salvador, que é a luz verdadeira. Então, em última análise, tudo o que acontece ao redor de Jesus são sombras da sua própria luz. Nós somos sombras da luz de Jesus. Um teatro de Natal, utilizando-se de sombras para contar a história da encarnação de Jesus, é uma ótima oportunidade para lembrarmos que ainda há coisas ocultas diante de nós, coisas que serão reveladas apenas na volta de Jesus, quando Paulo diz que aí então conheceremos tudo face a face, não como no espelho, não como em sombras, mas de verdade. Nós queremos então ficar de pé para orar e pedir a bênção de Deus sobre nós nesta noite. Querido Deus amado, nosso Pai Celestial, no Natal nós não comemoramos o aniversário de Jesus porque nem sabemos que dia de fato ele nasceu, mas nós comemoramos a encarnação de Jesus. O teu Filho, gerado de ti, que veio ao mundo, foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. É a humanação, a encarnação de Cristo, que nasceu para habitar entre nós como Deus conosco, Emmanuel, que nós comemoramos no período de Natal. Que o Senhor abençoe hoje, esta noite, para que a proclamação da encarnação de Cristo faça diferença em nossas vidas. Abençoa as crianças, os atores, os diretores que prepararam esta programação tão bela. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Sombras de Natal é uma peça teatral de autoria desconhecida que surgiu na nossa igreja por meio de uma congregação em Minas Gerais, que foi a primeira congregação luterana a apresentar então o Teatro de Sombras. E é deles que nós extraímos esse espetáculo com algumas adaptações. A direção e arte desse teatro ficou a cargo do Giovanni Chiran e a sua esposa Franciele Chiran. Eles então que marcaram os ensaios, dirigiram e foram os diretores de arte. O nosso elenco é composto pelos jovens da nossa congregação e também pelas crianças da Escola Bíblica de Interlagos. Contamos com o apoio dos demais jovens da GELP que não estão no elenco, mas estão apoiando com todos os utensílios necessários para esse espetáculo, como luzes, o som e assim por diante. Nós também contamos com a ajuda da Dona Lília, que confeccionou as cortinas brancas necessárias a esse teatro e também as cortinas pretas anteriormente. E agradecemos ao apoio das famílias que doaram os doces de forma muito generosa, doces que serão entregues às nossas crianças ao final dessa programação. Nós contamos com a participação especial do Coral da Paz, regido pelo pastor Denis Tim, que irá ministrar e liderar o nosso louvor em 2 hinos. O primeiro hino que nós ouviremos é Natal é Festa Linda, e o segundo, Anjos Cantam Alegremente, hinos que contam sobre a encarnação de Jesus que nasceu em nosso favor. Nós contamos também, e já assistimos, o Conjunto da Paz, liderado pelo seu Quenchan e a Dona Brunilda, que cantaram a nós Jingle Bells com a letra cristã e também o hino Ó Vinde Meninos. Que Deus então abençoe a todos, agradecemos a todos que se fizeram presentes nessa noite. Mas então agora, tudo ok com o elenco? As crianças também? Então nós vamos agora dar início às Sombras de Natal. Que Deus nos acompanhe. Como é que é?
Belém, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Isaías, que viveu muito tempo antes de eu nascer, disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que vivem na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esta é a palavra do Senhor. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irei segui-lo para sempre. Eu sou João Batista e preparo o caminho para o Senhor. Alguém está gritando no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os galhos serão aterrados e todos os morros e montes serão aplainados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas emburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. Arrependam-se dos seus pecados, raça de víboras. Nós assistimos essa primeira parte que mostra as primeiras sombras. Isaías, o profeta, falando do nascimento de Jesus, e João Batista preparando o caminho para o Senhor. E nessa preparação para a vinda de Jesus, na sua encarnação e na volta de Cristo, no juízo final, que nós vamos ouvir o coral cantando o hino Natal é festa linda. E Natal é festa linda porque as profecias de Isaías se cumpriram e por isso celebramos o nascimento de Jesus.
ao coral. Seguimos agora com as últimas sombras antes do nascimento de Jesus. Sombras de dúvidas. José duvidou de sua noiva Maria, que disse acertadamente que estava grávida por uma concepção do Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas a ação de Deus dissipa as trevas e as sombras e mostra a verdade. O filho que Maria esperava era o Filho de Deus. Jesus nasceu do ventre de Maria já como Deus, para nascer, morrer em nosso lugar e então depois ressuscitar, para mostrar que as sombras do pecado não tinham mais poder sobre nós. Vamos acompanhar esses últimos acontecimentos antes do próprio nascimento do nosso Salvador. Passando e meu Pai Celestial escolheu a minha mãe. Você é muito abençoada e o Senhor Deus está com você. Não tenha medo, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e colocará o nome de Jesus, e seu reino não terá fim. Isso não será possível. O Espírito Santo descerá sobre você e o poder de Deus a envolverá com a sua sombra. O menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Maria, para Deus nada é impossível. Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que acabou de me dizer. aos nossos pais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
era José, um homem honesto. Quando soube da gravidez da sua noiva, José quis terminar o noivado, porque naquela época a lei era rígida. Enquanto José pensava sobre o que faria, o anjo apareceu em sonho para ele. Pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso acontecerá para se cumprir o que disse o profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo tinha mandado e casou-se com Maria, minha mãe. Atenção! Por ordem de nosso imperador César Augusto, senhor de todas as terras, convoco toda a população de nosso país para a contagem das pessoas. Todos os homens deverão partir com suas famílias para a terra de onde nasceram, a fim de alistar-se. Quem não o fizer será castigado. Se alistar, cada um na sua própria cidade. Também minha mãe, Maria, e meu pai, José, foram para uma cidade chamada Belém, porque ele era descendente de Davi. E quando eles chegaram, não encontraram mais lugar para dormir. A cidade estava toda lotada. José, estou tão cansada e não tem mais lugar. O que vamos fazer? Tenha paciência, Maria. Iremos encontrar um lugar para passar a noite. Venha, Maria. Encontrei um lugar. Uma estrebaria. Não achei lugar nas hospedarias, então é lá que vamos ficar. E foi assim que nasci, numa estrebaria simples, num coxo de animais.
recebi várias visitas. A primeira foi dos pastores. Eis que trago uma ótima notícia para vocês. Hoje nasceu o nosso Salvador. Glória a Deus nas maiores alturas. Vamos depressa, Jesus nasceu. Estou indo correndo. Quero muito ver Jesus. Sim, ele é o nosso Salvador. ali, ó. Ficou.
correndo para me visitar, porque sabiam que eu sou o Salvador do mundo. Ganhei também visitas de longe. Os estudiosos das estrelas, os magos também vieram me visitar. Viemos de longe para conhecer Jesus. Sim, seguimos a estrela. Ela parou nesse lugar. Trouxemos presentes especiais para Jesus. Eu trouxe o ouro para o rei, Jesus, o nosso rei. Eu trouxe incenso para um sacerdote. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Eu trouxe mirra para um profeta. Jesus irá entregar a sua vida para nos salvar. Os magos do Oriente que viram a estrela e adoraram o Salvador Jesus foram as primeiras pessoas de origem não judaica. Eles não eram judeus. Eles são os primeiros a verem Jesus como Salvador. Por isso, a visita dos magos a Jesus é também o nosso Natal. Nós que não somos judeus de sangue, nós podemos celebrar o nascimento de Jesus e a epifania dele, que é a sua revelação como Salvador do mundo. Nós vamos ouvir o coral da paz cantando "Anjos cantam docemente a verdade do Natal". Vamos acompanhar então. Puxa aqui, ela sai. Puxa em cima.
serão revertidas para o orfanato luterano Santíssima Trindade da cidade de Moreira, no Rio Grande do Sul. Então, as ofertas que nós recolhermos, é tradição de Interlagos já remeter as ofertas do programa de Natal para esse orfanato que recolhe crianças do Brasil inteiro, mas especialmente da região de Porto Alegre, para cuidar desses pequenos carentes, né? Então, cantamos o hino 15 conforme anunciado na liturgia e fazemos nossa oferta de coração a Deus. Irmãos, o que nós vimos até agora foram as sombras que chegaram até nós do nascimento de Jesus, porque nós não estivemos presentes lá. Essas sombras são reveladas pela Bíblia, que diz que o que nós vemos projetado em sombra, na imaginação, na pregação do Evangelho, de fato aconteceu. Aliás, não existe nenhuma sombra sem ter um objeto que a produz. Aonde a sombra é sinal do quê? De que algo existe. A sombra não pode existir sozinha, por si mesma. Por isso, as sombras que nós vemos de Jesus em nossa vida são sinais claros de que Ele está conosco. Já no Antigo Testamento, os profetas, Moisés e também João Batista no Novo Testamento falaram dessas sombras, das profecias sobre a vinda do Salvador da humanidade. O profeta Isaías foi um dos que melhor descreveu a sombra ao dizer os nomes desse Messias. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, porque Ele foi, ao contrário de nós, gerado do Pai. Nós somos criados, não gerados. Jesus é Filho porque Ele foi gerado a partir do próprio Pai.
Deus Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. No entanto, não são três deuses, mas um único e todo-poderoso Deus. Essa doutrina da Trindade. A própria concepção que temos da doutrina da Trindade é uma sombra. Por quê? Nós não temos ideia de como isso acontece. Muitas religiões tentam subverter isso dizendo que Jesus não é Deus, que é apenas um ser humano muito abençoado por Deus, porque não compreendem essa sombra que nos mostra algo que a nossa capacidade humana não é capaz de absorver. Nós iremos compreender tudo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, quando Jesus voltar. Por enquanto ainda temos um entendimento nublado. Vemos sombras, imagens distorcidas, não vemos o quadro todo em sua nitidez, como se nós tivéssemos uma catarata espiritual. Na volta de Cristo, toda essa catarata, tudo isso que nubla a imagem dos nossos olhos, tudo será retirado. E aí nós veremos Deus face a face, porque não haverá mais o pecado. O apóstolo Paulo escreve assim: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios de animais, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Quando o povo de Israel sacrificava animais no altar do templo de Salomão, depois do templo de Herodes, não era porque o sacrifício de animais trazia perdão de pecados, e nem porque eles queriam judiar dos pobres animais, mas os sacrifícios existiam para mostrar que era necessário sangue derramado para apaziguar os pecados e redimir os seres humanos. Sacrificar animais era uma forma de mostrar que o Filho de Deus, o Messias, teria que morrer sacrificando-se por todos nós, para pagar os nossos pecados. A nossa salvação é de graça para nós. Nós somos salvos e perdoados sem mérito nenhum de nossa parte. Não é com mérito em nossas obras, em nossas boas ações ou em nossa justiça pessoal, mas unicamente pelos méritos de Cristo que morreu em nosso lugar. A salvação ser de graça para nós, ela é muito cara, porque alguém pagou caro por ela. Jesus pagou com a sua vida para morrer em nosso lugar, para comprar a nossa salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. Hoje nós somos chamados a não mais viver nas sombras, mas viver na luz de Jesus. Ele que faz a sua luz brilhar na sua palavra, mostrando a nós a nossa salvação. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 12, escreve: porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados uma vez por todas. Por isso não é necessário mais nenhum sacrifício para apaziguar a ira de Deus ou para pagar os nossos pecados. Deus não exige de nós nenhum sacrifício para pagar os nossos próprios pecados. É por isso que não existe mais penitência. É por isso que não precisamos mais fazer longas orações para obter o perdão de pecados, e nem fazer caridade para obter a paz com Deus. Tudo isso nos foi dado de graça. Mas nós devemos sim, e somos obrigados a amar a Deus e ao próximo, a agir em favor deste mundo que está se perdendo. Não porque precisamos fazer isso para a nossa salvação, mas porque na cruz de Jesus nós vemos o menino de Belém oferecendo a sua vida em nosso lugar. É em gratidão a Deus que nós devemos viver. O nosso ponto de partida sempre é a luz que brilhou em Belém e brilhou em Jerusalém. Jesus diz assim: não devemos acender uma lâmpada, uma lamparina, um fogo, para esconder debaixo de um cesto ou debaixo da cama. Deus acende luzes neste mundo para mostrar a todos nós e ao mundo perdido a salvação.
salvação em Jesus. Nós somos pequenas lâmpadas, pequenas velas, que não têm luz própria, mas recebem essa luz do Espírito Santo, que dá a nós a capacidade de brilhar e iluminar o mundo. Nós não podemos ficar escondidos dentro da igreja, nós não podemos ocultar a nossa fé em nosso trabalho, em nossa vizinhança, nas redes sociais. Nós devemos brilhar e brilhar bastante, porque o mundo necessita muito da luz que Deus colocou em nosso coração. Por isso o autor da Epístola aos Hebreus termina assim, capítulo 10: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, aos cultos. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O dia da luz total está chegando. O dia da volta de Jesus está chegando. No Natal nós celebramos a encarnação de Jesus, mas celebramos acima de tudo a nossa espera pela volta do menino que nasceu em Belém, gerado pelo Espírito Santo, Filho de Deus, Filho da Virgem Maria, do menino que foi ao templo e foi apresentado, do menino que cresceu e aos 33 anos, já homem, morreu em nosso lugar, fazendo brilhar a sua luz sobre todos nós. Nós aguardamos esse menino que nasceu em Belém voltar do céu da destra de Deus para nos levar à cidade de luz, a Nova Jerusalém, um lugar que nunca mais veremos sombra de coisas ruins sobre nós. Toda escuridão será dissipada, todo pecado será finalmente aniquilado, e toda tentação, o diabo e suas potestades serão finalmente, de uma vez por todas, jogados no inferno, onde nunca mais irão importunar os seres humanos. Por isso o salmista convida a nós hoje: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente e diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu, em quem confio. Aquele que habita na luz de Jesus, essa pequena vela que nós somos, que faz brilhar a luz de Deus, essa mesma vela habita e encontra refúgio no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Por isso, nessa noite, vamos levar a Deus as sombras que permeiam nossos corações, nossos problemas, nossas mazelas, nossos segredos, levar a Ele na certeza de que Ele não vê a sombra em nossa vida para nos dizimar, porque Jesus já foi dizimado na cruz para pagar os nossos pecados, mas Ele olha para a sombra que há em nós para nos consolar e nos iluminar ainda mais. O nascimento de Jesus, a encarnação do Filho de Deus, é a encarnação do nosso perdão. Vamos ficar de pé para orar a Deus. Querido Deus, onipotente Pai Celestial, a nossa vida é cheia de sombras, algumas sombras muito boas, sombras do nascimento de Jesus que não presenciamos, mas que a Tua Palavra traz até nós, e nós podemos imaginar e ter certeza de que tudo o que aconteceu em Belém e que está descrito na Bíblia, de fato é verdade, é história. Por isso, querido Pai, que essa noite seja histórica para cada um de nós, onde queremos receber de Ti as sombras e a luz. Faça com que a Tua luz brilhe sobre nós, transforme a nossa escuridão em luz para o mundo. Queremos fazer com que essa luz que recebemos do Espírito Santo brilhe sobre todos que estão ao nosso redor, assim como uma vela ilumina tudo o que está ao seu redor. Ilumina essas crianças que estão aqui com muita luz, com muitas bênçãos e com a Tua salvação. Querido Pai Celestial, rogamos as Tuas bênçãos sobre os enfermos, os que sofrem. Rogamos as Tuas bênçãos sobre os aniversariantes que citamos no culto hoje de manhã. Que o Senhor possa abençoar os governantes de nossa nação para que haja justiça social, para que haja justiça em nosso país. Faça com que a igreja cristã seja atuante na sociedade, trazendo alívio não somente espiritual, mas também alívio material àqueles que necessitam. Transforme nossos corações. Faça com que haja cada vez menos escuridão em nós e muito mais luz. Temos certeza de que nosso pedido será atendido, porque o Teu Filho mesmo prometeu, dizendo a nós: se
vocês permanecerem na minha palavra, vocês pedirão e tudo será dado a vocês. Esse tudo não é o supérfluo para a nossa vida, mas é fundamental. Por isso temos certeza que quando pedimos perdão, pedimos sabedoria e luz, que são fundamentais para a nossa vida cristã, somos de pronto atendidos. Voltaremos hoje para as nossas casas, certos de que as sombras que mostraram a luz de Jesus e a vinda dele no mundo ao se encarnar para nos libertar do pecado é verdade. E que essa sombra um dia se revelará gloriosa e iluminará todos nós. Esse dia é o dia da volta de Cristo. Enquanto aguardamos a luz final e total, pedimos que esteja conosco. Pedimos que possamos também descansar a Tua sombra, ó Altíssimo Deus, pois a Tua sombra não é escuridão, a Tua sombra sempre é consolo. As sombras que vimos do nascimento de Jesus em nossa vida sempre é consolo, sempre é boa notícia. Queremos descansar hoje e sempre para servir-te cada vez mais e melhor. Amém. Todos podem se sentar. Nós veremos agora a sombra que Simeão tanto viu. Simeão, diz a lenda, não está na Bíblia, diz que ele viveu 400 anos, aguardando a luz brilhar, aguardando o Salvador nascer. Conforme essa lenda, que é muito bonita entre nós cristãos, Simeão morreu após ver Jesus ser apresentado no templo por Maria e José, como era costume dos judeus. E esse idoso então pegou a luz nos colos e disse: essa é a luz para todas as nações. É uma luz que nunca se apaga, é a luz que brilha sobre nós. Que essa luz esteja sempre conosco. Amém. Damos prosseguimento ao teatro Sombras de Natal. Fui levado para o templo para a circuncisão e também para ser apresentado no templo. Lá estava nos esperando o velho Simeão. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Ficaram felizes, pois reconheceram naquela criança um Salvador. E hoje eu convido a cada um de vocês
vocês a também reconhecerem o Salvador para celebrarem o verdadeiro sentido do Natal e poderem levar a boa nova da salvação não só em palavras, mas também em atitudes e serem pessoas diferentes neste mundo. Meus queridos irmãos, que a luz do Natal brilhe sempre em nossos corações. Nós queremos agradecer a todos que cooperaram com a apresentação Sombras de Natal. Nós lembramos novamente que a direção e a arte foram a cargo do casal Giovanni e Franciele Chirano. Agradecemos ao apoio dos pais e professores da Escola Bíblica e de toda a congregação, todos vocês que estão aqui presentes. Também agradecemos às famílias que doaram seus doces, ao pastor Denis que regeu o coral, tocou o hino 15 no órgão, a todos os coralistas, ao conjunto da Barra, seu Quinjan e Dona Brunilda, e todos aqueles que de uma forma ou de outra cooperaram para que pudéssemos mostrar esse espetáculo, As Sombras de Natal. Nós teremos depois dos cumprimentos finais aqui na igreja a distribuição das cestas de Natal, os doces de Natal para as crianças. E por isso novamente agradecemos a todos que doaram as caixinhas de suco, que fizeram as lembrancinhas, especialmente a Daniela que confeccionou a maioria delas com a Camila. Enfim, que o Natal possa se fazer presente a partir de hoje até a Epifania em janeiro. Que Deus os guarde a todos. Aqueles que forem viajar, viajem na paz de Deus. Amém.